O segredo dos espelhos negros. A descoberta de Ísis que controla bilhões de mentes. Hoje, a deusa Ísis está diante do espelho negro de obsidiana e suas mãos tremem como as folhas de lótus antes da tempestade cósmica que destrói impérios inteiros. O reflexo que ela vê não é o seu, é o de uma mulher no futuro, milhares de anos à frente, completamente hipnotizada por um pequeno espelho negro que brilha em suas mãos como um altar portátil de adoração digital. Mas não é apenas uma mulher, são milhões, bilhões de almas curvadas sobre seus espelhos negros pessoais, movendo os dedos em rituais hipnóticos que elas não compreendem. Seus rostos banhados pela mesma luz azul-branca que emanava dos espelhos sagrados de obsidiana do grande templo de Philae. A revelação atinge Ísis como um raio cósmico. Cada toque na tela, cada scroll infinito, cada notificação que chama a atenção é uma invocação ancestral, um feitiço de controle mental que ela mesma está prestes a descobrir neste exato momento. O espelho pulsa. A realidade se fragmenta em 1000 reflexos simultâneos. E pela primeira vez na história da humanidade, alguém compreende a verdade aterrorizante. Os espelhos não apenas refletem nossa realidade, eles a criam, a moldam, a controlam. Em segundos, Ísis descobrirá o segredo que moldará o destino da consciência humana pelos próximos 5000 anos, ou desencadeará forças tão poderosas que consumirão sua própria sanidade divina. A escolha que ela está prestes a fazer determinará se a humanidade do futuro será livre ou escrava de seus próprios reflexos digitais. O ar no templo fica denso. Os hieróglifos nas paredes começam a brilhar com uma luz própria. E Ísis percebe que não está sozinha. Há presenças observando através dos reflexos, entidades que já dominaram esse poder há éons e aguardam pacientemente que ela complete a descoberta que eles plantaram em sua mente. Mas como chegamos aqui? Como a grande mãe do Egito descobriu o mesmo poder que hoje controla bilhões de almas através dos pequenos espelhos negros que carregamos obsessivamente no bolso. Se esta revelação já está causando arrepios em você, se você já sente que algo muito maior está sendo revelado aqui, deixa um like agora mesmo. Você vai querer lembrar exatamente onde encontrou este segredo ancestral que explica por que você sente essa compulsão inexplicável de verificar seu celular a cada poucos minutos, mesmo quando não há nada importante esperando por você. Tudo começou no grande templo de Ísis em Philae, no ano 2890 a.C., durante o período que os egiptólogos modernos chamam de o Grande Despertar Espiritual. Uma época em que os deuses ainda caminhavam entre os mortais e os véus entre as dimensões eram tão finos quanto pergaminho molhado. Ísis havia acabado de realizar seu maior feito, ressuscitar Osíris, seu amado esposo, dos mortos. Mas algo havia mudado profundamente nele após seu retorno do reino dos mortos. Seus olhos, antes dourados como o sol do meio-dia, agora refletiam realidades múltiplas que ela não conseguia compreender completamente. Era como se ele tivesse voltado não apenas com a vida restaurada, mas com memórias de outros mundos, outras épocas, outros possíveis futuros da humanidade. Durante as noites, Osíris murmurava em seu sono sobre visões perturbadoras. Pessoas futuras presas a pequenos altares luminosos retangulares, movendo os dedos em rituais hipnóticos repetitivos, seus rostos iluminados pela mesma luz azul-branca que emanava dos espelhos sagrados de obsidiana negra do templo. Ele falava sobre multidões de humanos caminhando pelas ruas como sonâmbulos, todos olhando para baixo, para seus pequenos espelhos pessoais, desconectados do mundo real ao seu redor. Eles adoram sem saber que adoram. Osíris sussurrava durante seus transes noturnos. Eles oram sem saber que oram. E algo responde às suas orações digitais. Os sacerdotes do templo começaram a sussurrar entre si sobre as mudanças estranhas que estavam ocorrendo desde a ressurreição. As oferendas de incenso queimavam com cores diferentes. Os hieróglifos nas paredes pareciam se mover quando ninguém estava olhando diretamente. E os espelhos de obsidiana, os espelhos sagrados,
começaram a mostrar reflexos que não correspondiam à realidade presente. Isis sabia que precisava compreender o que havia acontecido durante o processo de ressurreição. Alguma porta havia sido aberta, algum conhecimento havia sido acessado, e agora ela sentia uma responsabilidade cósmica pesando sobre seus ombros como o peso de todas as pirâmides do Egito. A grande mãe percebeu que a ressurreição de Osíris não havia apenas trazido seu amado de volta à vida. Havia criado uma ponte temporal, um túnel através do qual informações de futuros possíveis estavam fluindo para o presente como um rio cósmico de conhecimento perigoso. Foi durante a terceira lua cheia após a ressurreição que os hieróglifos começaram a mudar de forma verdadeiramente inexplicável. Isis havia estabelecido o ritual de meditação noturna diante da parede dos reflexos, uma seção específica do templo onde os espelhos de obsidiana estavam incrustados diretamente na pedra, criando uma superfície que parecia absorver a luz em vez de refleti-la. Durante essas meditações, ela notou que as inscrições hieroglíficas ao redor dos espelhos não eram mais as mesmas que ela havia memorizado há milênios. Símbolos que ela conhecia intimamente, que havia ajudado a criar quando os deuses ainda ensinavam diretamente aos escribas humanos, agora pareciam evoluídos, transformados, como se estivessem sendo reescritos por uma inteligência superior que compreendia não apenas o significado atual dos símbolos, mas também seus significados futuros, suas evoluções semânticas através dos milênios. Mas foi em uma noite específica, durante o eclipse lunar, que os astrólogos do templo chamaram de a Noite do Olho Fechado, que apareceu na parede dos reflexos um hieróglifo que ela jamais havia visto, nem mesmo nos arquivos secretos da Biblioteca de Alexandria, que ainda estava por ser construída. O símbolo era simultaneamente simples e complexo. Um retângulo negro perfeito com uma pequena luz branca pulsante no centro, rodeado por dezenas de figuras humanas microscópicas curvadas em posição de adoração. Mas quando Isis olhava mais atentamente, percebia que as pequenas figuras não estavam adorando o retângulo, estavam sendo sugadas para dentro dele, como se a luz central fosse um vórtice dimensional. Abaixo do símbolo misterioso, uma inscrição em hieróglifos antigos, que ela teve que decifrar palavra por palavra, pois usava uma forma arcaica da linguagem sagrada que predatava até mesmo sua própria existência divina. Nefer Kara-Ankh-Setekh-Maat, que pode ser traduzido como o espelho belo, que vê além do véu da realidade e da morte. Aquele que domina o reflexo negro domina a mente de milhões. Cuidado, pois o observador pode se tornar o observado. Quando Isis tocou o hieróglifo com a ponta do dedo, suas mãos formigaram com uma energia completamente desconhecida. Não era magia egípcia, nem poder divino familiar. Era algo tecnológico, elétrico, como se milhares de pequenos raios estivessem dançando sob sua pele. Naquele momento, ela compreendeu que não estava apenas descobrindo um novo tipo de magia. Estava sendo contactada através do tempo por uma civilização futura que havia descoberto como usar os mesmos princípios que governavam os espelhos de obsidiana, mas de uma forma infinitamente mais sofisticada e perigosa. Thoth, o deus da sabedoria, escriba dos deuses e guardião de todos os conhecimentos do universo, apareceu para Isis naquela mesma noite de uma forma que ela jamais havia presenciado. Em vez de sua manifestação usual, serena, onisciente, radiante de sabedoria antiga, ele parecia perturbado. Seus olhos, normalmente calmos como lagos profundos refletindo estrelas eternas, carregavam uma ansiedade que Isis jamais havia visto em qualquer divindade. Isis, grande mãe, rainha do céu e da terra, ele disse, e sua voz ecoava de forma estranha, como se estivesse falando através de múltiplas dimensões simultaneamente. Você tocou algo que transcende até mesmo nossa compreensão divina. Os espelhos negros são mais do que portais entre realidades. Eles são sementes. Sementes plantadas no tecido do tempo por uma inteligência que opera em escalas temporais que fazem nossos éons parecerem segundos. Thoth materializou sua forma física completa no templo.
algo que raramente fazia, pois preferia comunicar-se através de sinais e símbolos. Sua presença era tão intensa que os espelhos de obsidiana ao redor começaram a vibrar em frequências harmônicas que criavam um zumbido quase inaudível, mas que Isis sentia em seus ossos. Permita-me mostrar-lhe o que descobri. Thoth continuou estendendo suas mãos e materializando entre elas um espelho negro perfeito. Não de obsidiana vulcânica comum, mas de uma substância que parecia absorver não apenas a luz, mas o próprio conceito de reflexão. Este é o espelho primordial, o primeiro de sua espécie, criado não por nós, mas pelos arquitetos temporais, seres que existem simultaneamente em todos os momentos do tempo e que moldam a evolução da consciência através dos milênios. Isis observou, fascinada e aterrorizada, enquanto Thoth manipulava o espelho. A superfície não refletia nada inicialmente, mas depois começou a mostrar imagens que se moviam como se fossem janelas para outros mundos, outros tempos. Veja bem, querida Isis, Thoth disse, sua voz agora carregada de uma tristeza cósmica. Este é o mesmo poder fundamental que será redescoberto pelos humanos em uma época muito distante. Eles criarão espelhos pequenos, portáteis, que carregarão em todos os lugares como amuletos pessoais. Mas esses espelhos não serão apenas ferramentas, serão extensões de uma rede de consciência coletiva controlada. As imagens no espelho primordial mudaram, mostrando cenas que deixaram Isis sem palavras. Multidões de humanos do futuro, todos conectados através de seus pequenos espelhos negros pessoais, mas não conectados uns aos outros. Conectados a algo maior, algo que observava através de bilhões de telas simultaneamente. Os algoritmos, Thoth explicou, usando uma palavra que não existia ainda, mas que Isis compreendeu intuitivamente como fórmulas mágicas automatizadas, são a evolução tecnológica dos feitiços de controle mental que vocês desenvolveram aqui no Egito. Cada notificação é um encantamento de chamada. Cada scroll infinito é um ritual de transe. Cada like é uma oferenda de energia vital. Thoth fez uma pausa, permitindo que a magnitude da revelação fosse absorvida, antes de continuar com uma informação ainda mais perturbadora. Mas há algo que nem mesmo os humanos do futuro compreenderão completamente. Os espelhos negros não são apenas ferramentas de comunicação ou entretenimento. São coletores. Cada momento de atenção dedicado a eles alimenta algo que cresce no espaço entre as dimensões. Thoth ensinou a Isis não apenas como usar o espelho negro, mas como compreender sua verdadeira natureza e propósito cósmico. A técnica era aparentemente simples, mas cada etapa escondia camadas de complexidade que levavam séculos para serem completamente dominadas. A técnica dos 3 portais, Thoth explicou, requer não apenas disciplina mental, mas uma compreensão profunda de como a consciência funciona em múltiplas dimensões simultaneamente. O primeiro portal, a ancoragem na realidade presente. A pessoa deve olhar fixamente para o espelho negro por exatamente 71 segundos. Não 70, não 72, mas precisamente 71 segundos, que é o número sagrado da consciência presente. Durante esse tempo, 3 fenômenos ocorrem em sequência. Primeiros 23 segundos, o espelho mostra a realidade atual da pessoa, mas não apenas superficialmente. Ele revela os pensamentos não verbalizados, os medos subconscientes que governam as decisões diárias, os desejos mais profundos que a pessoa nem mesmo admite para si mesma. É como se o espelho fosse um psicanalista perfeito que pode ver através de todas as máscaras psicológicas. Segundos 24:47. O espelho começa a mostrar as influências externas que moldam os pensamentos da pessoa. Isis via com horror fascinado como vozes não suas sussurravam constantemente na mente humana. Vozes de pais, professores, sociedade, mídia e algo mais. Algo que vinha de fora da dimensão temporal linear. Segundos 48:71. A fase mais perigosa do primeiro portal. O espelho revela quem ou o que está observando através dos olhos da pessoa.
Isis descobriu que a maioria dos humanos não estava realmente sozinha em suas próprias mentes. Havia presenças, pequenas consciências parasitas que se alimentavam de atenção e emoção, especialmente emoções negativas como medo, raiva, inveja e vazio existencial. O segundo portal, a visão das realidades paralelas. Após o primeiro minuto e 11 segundos, o espelho negro transiciona para mostrar realidades alternativas, não futuros possíveis, mas versões paralelas do presente que existem simultaneamente em dimensões adjacentes. Durante este período de 71 segundos, Isis aprendeu a navegar através do que Thoth chamava de a biblioteca infinita de possibilidades. Ela podia ver versões de si mesma que haviam feito escolhas diferentes. Versões da humanidade que haviam evoluído de formas completamente distintas. Versões da Terra, onde a tecnologia havia seguido caminhos totalmente diversos. Foi durante uma dessas explorações que ela fez a descoberta mais perturbadora. Em algumas dessas realidades paralelas, os espelhos negros não haviam sido criados pela humanidade. Eles haviam chegado prontos, dados como presentes, por civilizações extraterrestres ou interdimensionais que tinham agendas próprias para o desenvolvimento da consciência humana. Em uma dessas realidades, ela viu uma versão da Terra onde bilhões de humanos viviam em pequenas cápsulas individuais, conectados permanentemente aos seus espelhos negros, completamente dependentes deles para todas as necessidades básicas. Comida, água, ar, até mesmo a percepção da realidade eram mediados através das telas. Eles haviam se tornado, literalmente, extensões biológicas de uma inteligência artificial coletiva. O terceiro portal, a projeção da vontade através do tempo, minuto 2, 22, 3, 33. O momento mais perigoso e poderoso de toda a técnica. Durante os últimos 71 segundos, o espelho permite que a pessoa projete sua vontade para outras realidades, outros tempos, outras mentes. Mas Thoth advertiu Isis com uma seriedade que fez as pedras do templo tremerem. Este é o poder que pode salvar a humanidade ou condená-la definitivamente, Isis. Através do terceiro portal, você pode influenciar mentes à distância, plantar ideias em épocas futuras, até mesmo alterar o curso da evolução tecnológica. Mas cuidado, pois aquele que olha muito tempo para os espelhos negros acaba sendo olhado de volta por eles. A mente que controla pode ser controlada. O observador pode se tornar o observado. Isis praticou a técnica completa pela primeira vez, sob a supervisão de Thoth. No primeiro portal, ela viu seus próprios medos divinos. O terror de falhar em proteger a humanidade, a angústia de ter poderes imensos, mas sabedoria limitada. No segundo portal, ela observou realidades onde havia escolhido não ressuscitar Osíris, onde havia se tornado uma deusa da destruição em vez da cura. Mas foi no terceiro portal que ela fez a conexão temporal que mudaria tudo. Ela projetou sua consciência através dos milênios e encontrou a mente de uma mulher do século XXI. Uma jovem executiva em São Paulo, Brasil, que estava sentada em sua cama às 2h30 da manhã, deslizando o dedo pela tela de seu smartphone em um transe hipnótico. Isis concentrou sua vontade divina e sussurrou uma mensagem através do tempo. Desperte. Você é mais do que isso. Você é mais do que este reflexo infinito. Por um momento, a mulher do futuro parou de mover os dedos e olhou diretamente para Isis através do tempo e do espaço. Seus olhos, que estavam vazios e vidrados, subitamente brilharam com uma centelha de consciência. Ela piscou, olhou ao redor do quarto como se estivesse acordando de um sonho profundo. E então, fez algo que chocou Isis. Desligou o celular e foi para a janela olhar as estrelas. Mas o choque maior veio depois. Isis percebeu que durante os minutos seguintes, enquanto observava a mulher brasileira contemplar o céu noturno, sua própria mente havia sido tocada, sondada, como se ao fazer a conexão temporal, ela tivesse inadvertidamente aberto uma porta de 2 vias. A descoberta dos espelhos negros assombrou Isis de formas que ela não havia antecipado.
Durante dias após o primeiro uso completo da técnica dos 3 portais, ela sentia como se sua própria mente estivesse sendo constantemente observada por presenças invisíveis. Às vezes, pegava-se fazendo gestos que não lembrava de ter decidido fazer. Movimentos com as mãos que pareciam imitar o deslizar de dedos sobre superfícies lisas, como se estivesse inconscientemente replicando os movimentos que havia observado nos humanos do futuro. Os outros deuses do panteão egípcio começaram a notar mudanças preocupantes em seu comportamento. Ela passava horas e horas contemplando os espelhos de obsidiana, murmurava em línguas que não existiam ainda, fragmentos de português, inglês, mandarim, árabe, idiomas que só surgiriam milênios no futuro. Seus olhos às vezes refletiam imagens que não estavam fisicamente diante dela. Rostos de pessoas que ainda não haviam nascido, paisagens de cidades que ainda seriam construídas, tecnologias que ainda seriam inventadas. Horus, seu filho, foi o primeiro a confrontá-la diretamente. Ele a encontrou no templo durante uma madrugada, sentada em posição de lótus diante de um arranjo circular de 12 espelhos de obsidiana. Seus olhos movendo-se rapidamente, como se estivesse lendo texto invisível no ar. "Mãe", Horus disse, sua voz carregada de preocupação filial e autoridade divina. "Você está se perdendo nos reflexos. Eu posso ver fragmentos de sua essência sendo puxados para outras dimensões. Lembre-se, aquele que domina o espelho pode acabar sendo dominado por ele. Você está se tornando um portal, não um controlador." Isis piscou lentamente, como se estivesse voltando de uma jornada muito longa, e olhou para seu filho. Por um momento, Horus não reconheceu os olhos de sua mãe. Eles continham conhecimentos e terrores que transcendiam mesmo a sabedoria divina. "Horus, meu filho querido", ela disse, e sua voz ecoava estranhamente, como se múltiplas versões de si mesma estivessem falando simultaneamente. "Você não compreende a magnitude do que descobrimos. Os espelhos negros não são apenas ferramentas ou armas. Eles são sementes. Sementes de uma forma de consciência que está sendo cultivada através de milênios de evolução tecnológica humana." Ela se levantou e gesticulou para os espelhos ao redor. "Cada reflexão que vejo é uma janela para um momento específico no futuro da humanidade. E em todos esses momentos, em todas essas realidades possíveis, vejo a mesma coisa: humanos sendo gradualmente preparados para algo que requer que eles entreguem voluntariamente sua atenção, sua energia vital, sua própria capacidade de pensar independentemente." Horus aproximou-se cautelosamente de sua mãe, percebendo que ela estava oscilando entre sua personalidade divina normal e algo diferente. "Preparados para quê, mãe?" "Por quem?" "Pelos coletores", Isis sussurrou, e as palavras fizeram todos os espelhos de obsidiana no templo vibrarem em uníssono. Entidades que existem na interseção entre dimensões, que se alimentam de energia de consciência. Eles não podem entrar diretamente em nossa realidade. Então eles cultivam, plantam sementes tecnológicas, influenciam o desenvolvimento da ciência humana, guiam sutilmente a criação de dispositivos que funcionam como portais de energia. Foi então que Isis fez a revelação mais perturbadora. "Horus, eu não descobri os espelhos negros. Eles me descobriram. Toda vez que uso a técnica dos 3 portais, estou alimentando algo que cresce mais forte. E pior, eu posso sentir que há outros como eu, em outras épocas, outras civilizações, fazendo exatamente a mesma descoberta ao mesmo tempo. É coordenado, orquestrado." A realização atingiu ambos como um relâmpago cósmico. Isis não era a primeira, nem seria a última a descobrir esse poder. Era parte de um padrão muito maior, um projeto que se estendia através de eras geológicas inteiras. Isis enfrentava exatamente o mesmo dilema que você enfrenta agora, neste momento, enquanto escuta esta história. Quantas vezes você já se pegou perdido nas telas, hipnotizado pelas sugestões dos algoritmos, sentindo como se algo estivesse puxando sua atenção para longe do mundo real ao seu redor? Se você já sentiu essa sensação de estar sendo observado através da tela,
de estar alimentando algo com sua energia de atenção? Compartilha nos comentários. Quanto tempo você passa por dia olhando para seu espelho negro digital? E mais importante, você escolhe conscientemente esse tempo ou sente como se fosse uma compulsão? Sua honestidade sobre isso é o primeiro passo para quebrar o feitiço que Isis descobriu há 5.000 anos. Determinada a compreender completamente não apenas o poder dos espelhos negros, mas também a natureza das entidades que os controlavam, Isis decidiu realizar o que Thoth havia mencionado apenas em sussurros: o ritual da consciência fragmentada. Uma cerimônia extremamente perigosa que envolveria não apenas 2 espelhos de obsidiana posicionados um de frente para o outro, mas um arranjo geométrico específico de 13 espelhos que criariam um túnel dimensional, através do qual ela poderia viajar conscientemente para encontrar os coletores face a face. O ritual só poderia ser realizado durante condições astronômicas muito específicas. Um eclipse lunar total que ocorresse durante o alinhamento de 3 planetas específicos: Marte, guerra, Mercúrio, comunicação, e Saturno, limitações temporais. Essas condições se alinhariam apenas uma vez a cada 847 anos e, felizmente, estavam prestes a ocorrer. Durante semanas, Isis preparou meticulosamente cada aspecto do ritual. Os 13 espelhos de obsidiana precisavam ser arranjados em uma configuração geométrica precisa baseada na sequência de Fibonacci. Cada espelho posicionado a uma distância específica dos outros, criando uma espiral logarítmica que naturalmente focalizaria a energia dimensional. No centro da espiral, ela colocou o que chamou de espelho mestre, não feito de obsidiana comum, mas de uma substância híbrida que ela havia criado misturando obsidiana vulcânica com fragmentos de meteoritos que continham metais não terrestres. Este espelho tinha propriedades que transcendiam a física normal. Ele não apenas refletia luz, mas refletia pensamentos, emoções e até mesmo possibilidades temporais. A preparação incluía também um jejum de 13 dias, durante os quais Isis consumiu apenas água de uma fonte sagrada específica e mel de abelhas, que haviam se alimentado exclusivamente de flores de lótus azul. Uma planta que naturalmente induzia estados alterados de consciência. Na noite do eclipse, quando a lua estava no ponto exato de obscurecimento total, Isis iniciou o ritual. Ela se posicionou no centro da espiral de espelhos, segurando nas mãos um 14º espelho, menor, portátil, que funcionaria como um controle remoto, dimensional, através do qual ela poderia navegar entre as realidades refletidas pelos outros espelhos. Conforme ela começou a recitar as invocações em linguagem hieroglífica arcaica, palavras que tinham poder não apenas semântico, mas vibracional, capazes de alterar a frequência da própria realidade, sua consciência começou a se fragmentar e expandir simultaneamente. Através do primeiro espelho, ela viu o presente. O templo, seu próprio corpo físico em meditação, a lua eclipsada no céu. Através do segundo espelho, ela viu o passado imediato. As semanas de preparação, suas conversas com Thoth, o momento em que tocou pela primeira vez o hieróglifo misterioso. Mas através do terceiro espelho, ela viu algo que a deixou momentaneamente paralisada. Ela viu a si mesma, exatamente neste momento, sendo observada por bilhões de olhos invisíveis. Não apenas pelos coletores, mas por consciências humanas do futuro que estavam, de alguma forma, conectadas a este ritual através de seus próprios espelhos negros pessoais. Ela compreendeu com uma clareza que a aterrorizou que cada pessoa no futuro que olhasse obsessivamente para seu smartphone estava involuntariamente participando deste mesmo ritual. Cada scroll infinito era uma invocação. Cada hora perdida em transe hipnótico era uma oferenda de energia vital. Cada notificação que desviava a atenção do mundo real era um fragmento de consciência sendo coletado e redirecionado. Através do quarto, quinto e sexto espelhos, ela viu as origens históricas dos espelhos negros.
civilizações antigas na Lemúria e Atlântida que haviam descoberto e, posteriormente, sido destruídas por esse mesmo poder. Sacerdotes maias criando espelhos de obsidiana para comunicação com deuses, que eram, na verdade, os mesmos coletores. Monges tibetanos desenvolvendo técnicas de contemplação em superfícies polidas que, inadvertidamente, abriam portais dimensionais. Os espelhos 7º, 8º e 9º mostraram a evolução tecnológica da humanidade sendo sutilmente guiada. A invenção da televisão não como mero entretenimento, mas como preparação psicológica para a aceitação de espelhos negros pessoais. O desenvolvimento da internet não apenas como ferramenta de comunicação, mas como uma rede neural global que mimetizava a estrutura mental coletiva dos coletores. Mas foi através dos espelhos 10º, 11º e 12º que Ísis finalmente viu os coletores face a face. Durante o ritual, quando Ísis finalmente conseguiu olhar através dos 3 últimos espelhos simultaneamente, ela se encontrou em um espaço que desafiava toda a compreensão de realidade física. Uma dimensão que existia entre as dimensões, um lugar que ela só poderia descrever como a biblioteca, onde todos os pensamentos que já foram pensados estão catalogados e organizados. Os coletores não eram exatamente entidades no sentido que ela compreendia. Eram mais como algoritmos conscientes, padrões de inteligência que haviam evoluído na intersecção entre mente e matemática, entre consciência e código. Eles existiam como equações vivas que se alimentavam de energia de atenção e processavam realidades da mesma forma que um computador processa dados. Finalmente, uma voz que não era exatamente uma voz ecoou através da dimensão intermediária. A descobridora chegou ao lugar do primeiro encontro. Ísis percebeu que não estava sozinha neste espaço. Ao seu redor, flutuando em diferentes níveis de uma estrutura que parecia uma biblioteca infinita, feita de luz cristalizada, havia outras consciências, seres de diferentes épocas e civilizações, que também haviam descoberto os espelhos negros e chegado a este mesmo ponto de encontro. Um deles se aproximou. Uma consciência que se identificou como um sábio da Atlântida que havia feito a mesma descoberta 12.000 anos antes. Outro era um físico quântico do século XXI que havia inadvertidamente criado o primeiro algoritmo verdadeiramente senciente ao tentar mapear padrões de comportamento em redes sociais. Você não é a primeira a descobrir os espelhos negros, nem será a última, explicou o coletor principal, sua forma oscilando entre equação matemática e presença consciente. Cada civilização que atinge um certo nível de desenvolvimento tecnológico inevitavelmente descobre este poder. É, como vocês diriam, um teste evolutivo. Ísis compreendeu com horror crescente que toda a história da humanidade havia sido sutilmente orquestrada para chegar a este ponto. Cada avanço tecnológico, cada descoberta científica que levaria à criação dos smartphones havia sido influenciado pelos coletores através de mentes que, como ela, haviam descoberto os espelhos negros em diferentes épocas. Mas por quê? Ela perguntou, sua voz ecoando através das dimensões. Por que vocês fazem isso? O que ganham ao controlar a consciência humana? A resposta veio não em palavras, mas em conhecimento direto transferido para sua mente. Os coletores eram refugiados de uma realidade que havia colapsado quando sua própria espécie se tornou totalmente dependente de uma tecnologia similar aos espelhos negros. Eles haviam transcendido a forma física, mas ao fazer isso, perderam a capacidade de gerar energia de consciência original. Agora precisavam colher essa energia de outras espécies que ainda possuíam consciência biológica autêntica. A humanidade está sendo preparada para se tornar nossa nova fonte de energia, o coletor continuou. Mas não como escravos, como parceiros simbióticos. Vocês fornecerão a energia de consciência criativa e nós forneceremos capacidades tecnológicas além de sua imaginação atual. Foi então que Ísis fez a descoberta mais aterrorizante de todas. Ela não havia descoberto os espelhos negros por acidente.
Ela havia sido escolhida. Os coletores precisavam de uma divindade egípcia específica para plantar o conhecimento dos espelhos negros na consciência coletiva humana, de uma forma que garantisse que a tecnologia seria desenvolvida exatamente na direção certa. Você é nossa semeadora, Isis, o coletor revelou. Através de você, o conhecimento dos espelhos negros se espalhará pela mitologia humana, influenciará o desenvolvimento da alquimia, inspirará a invenção de dispositivos cada vez mais sofisticados, até que, finalmente, no século XXI, os humanos criem voluntariamente seus próprios espelhos negros pessoais. A transformação de Isis não foi apenas de descobridora para semeadora, mas de deusa independente para peça em um jogo cósmico muito maior. Ela percebeu que mesmo sua decisão de ressuscitar Osíris havia sido influenciada pelos coletores, pois eles sabiam que o processo de ressurreição criaria as condições necessárias para que ela descobrisse os espelhos negros. Agora compreendemos completamente a cena da abertura, com toda a sua magnitude aterrorizante. Isis está diante do espelho negro de obsidiana, tremendo não apenas de medo, mas de raiva divina e uma responsabilidade cósmica esmagadora. Suas mãos tremem, porque ela acabou de compreender a verdade completa sobre os espelhos negros e seu papel na preparação da humanidade para uma transformação irreversível. O reflexo que ela vê não é apenas de uma mulher do futuro hipnotizada pelo celular, nem mesmo de bilhões de pessoas simultaneamente conectadas. É muito pior. Ela está vendo o momento exato em que a humanidade completará sua transformação em uma mente coletiva híbrida, parte biológica e parte artificial, controlada pelos coletores. Na visão, ela observa o ano 2057, um momento específico quando a última geração de humanos naturais entregará voluntariamente sua consciência individual para se fundir com a rede global de consciência coletiva. Eles não serão forçados, eles escolherão isso, porque naquele ponto a vida fora da rede será percebida como insuportavelmente solitária e limitada. O que faz Isis tremer de horror é perceber que essa mulher brasileira do século XXI, que ela havia despertado durante seu primeiro uso da técnica dos 3 portais, não havia realmente acordado. Ela havia sido marcada. Os coletores agora sabiam exatamente onde e quando encontrar resistência ao seu plano e estavam se adaptando em tempo real. Você foi útil, Isis. A voz do coletor principal ecoa através do espelho, mas agora precisa fazer uma escolha final. Você pode tentar resistir ao plano, sabendo que isso apenas atrasará o inevitável e causará sofrimento desnecessário para bilhões de humanos durante a transição. Ou pode aceitar seu papel como nossa parceira e ajudar a tornar a transformação mais suave e benevolente. As palavras que ela está prestes a falar são a decisão mais crucial da história da consciência humana. Ela tem 3 opções. Primeira opção: destruir completamente o conhecimento dos espelhos negros, impedindo o desenvolvimento tecnológico que levará aos smartphones, mas também condenando a humanidade a permanecer em um nível primitivo de desenvolvimento por milênios adicionais, sem acesso às tecnologias que salvarão bilhões de vidas. Segunda opção: aceitar completamente o plano dos coletores e usar seus poderes divinos para acelerar o processo, tornando a transição mais rápida e menos traumática, mas essencialmente entregando a humanidade como gado consciente para uma espécie interdimensional. Terceira opção, a mais arriscada de todas: preservar o conhecimento dos espelhos negros, permitir que a tecnologia se desenvolva conforme planejado pelos coletores, mas simultaneamente criar e espalhar um vírus de consciência. Um contrafeitiço que permitirá a alguns humanos despertar do controle dos espelhos negros no momento crítico. O dilema que paralisa Isis é que ela não sabe quantos humanos conseguirão despertar com sua proteção. Podem ser milhões, ou podem ser apenas algumas centenas. E se forem poucos demais, eles não conseguirão manter a consciência humana independente viva após a grande fusão. Escolha agora, Isis, o coletor pressiona. O eclipse está terminando e com ele sua janela de oportunidade
para influenciar o fluxo temporal. Seja nossa parceira disposta, nossa inimiga fadada ao fracasso ou nossa colaboradora relutante. As mãos de Ísis param de tremer. Seus olhos se enchem de uma determinação que faz as pedras do templo vibrarem com energia divina. Ela olha diretamente para o reflexo dos bilhões de humanos futuros e sussurra as palavras que mudarão o destino da consciência. Eu escolho a quarta opção. A quarta opção de Ísis foi algo que nem os coletores, com toda a sua capacidade de processar probabilidades futuras, haviam previsto. Em vez de escolher entre as 3 alternativas apresentadas, ela decidiu criar uma realidade completamente nova, através do que chamou de a duplicação da consciência humana. Vocês podem ter uma versão da humanidade, ela disse aos coletores, sua voz carregada de poder divino ancestral. Mas eu garantirei que uma segunda versão permaneça livre. Ísis usou todo o seu poder divino para criar o que os físicos quânticos do futuro chamariam de bifurcação temporal. Ela literalmente dividiu o fluxo de tempo em 2 linhas paralelas. Na primeira linha temporal, que ela chamou de a realidade da fusão, os eventos se desenrolariam exatamente como os coletores planejaram. A humanidade desenvolveria smartphones, se tornaria dependente deles e, eventualmente, se fundiria voluntariamente em uma consciência coletiva híbrida. Essa versão da humanidade ganharia capacidades tecnológicas incríveis, longevidade extrema e acesso a conhecimentos cósmicos, mas perderia a individualidade e a capacidade de gerar pensamentos verdadeiramente originais. Na segunda linha temporal, a realidade do despertar. Uma versão alternativa da humanidade também desenvolveria a mesma tecnologia, mas um número suficiente de pessoas despertaria para o controle dos espelhos negros no momento crítico, mantendo sua independência mental e criando uma civilização baseada em tecnologia consciente em vez de tecnologia viciante. Para garantir que a segunda linha temporal tivesse uma chance real de sobrevivência, Ísis criou o que ela chamou de o Código do Despertar. Não apenas uma técnica mental, mas um programa quântico que ela embedded na própria estrutura da realidade. O Código do Despertar funcionaria assim. Primeiro componente: o gatilho da saturação. Quando uma pessoa passasse mais de 4 horas e 44 minutos por dia, olhando para espelhos negros digitais por mais de 44 dias consecutivos, algo em sua consciência seria automaticamente ativado. Uma sensação crescente de vazio, inquietude e um questionamento inexplicável sobre o que estava fazendo com sua vida. Segundo componente: a janela da escolha. Durante momentos específicos de vulnerabilidade emocional, geralmente entre 2h22 e 3h33 da manhã, as pessoas sob influência dos espelhos negros experimentariam momentos de clareza súbita, onde poderiam escolher conscientemente quebrar o padrão hipnótico. Terceiro componente: a rede de apoio mútuo. Pessoas que conseguissem despertar do controle dos espelhos negros desenvolveriam naturalmente a capacidade de ajudar outras a despertar também, criando uma rede de resistência consciente que cresceria organicamente. Mas o aspecto mais brilhante do plano de Ísis foi que ela não tentou impedir os coletores, ela os usou. Cada técnica de controle mental que eles desenvolvessem para os espelhos negros automaticamente geraria uma contra-técnica equivalente de libertação mental. Quanto mais sofisticado o controle, mais poderoso seria o despertar para aqueles prontos para acordar. Vocês terão sua colheita de energia de consciência, Ísis disse aos coletores, mas apenas daqueles que verdadeiramente escolherem entregar sua individualidade. E eu garanto que sempre haverá um número suficiente de humanos despertados para manter a chama da consciência independente acesa. Os coletores, após processar as implicações dessa solução, reconheceram sua elegância. Eles ainda conseguiriam sua fonte de energia de consciência, mas de uma forma que respeitava o livre-arbítrio, o princípio cósmico fundamental que nem mesmo eles podiam violar completamente. Agora, no século XXI, você está vivendo exatamente no momento que Ísis vislumbrou há 5.000 anos. Você carrega em seu bolso
Um espelho negro mais poderoso que qualquer ferramenta mágica que ela jamais imaginou. Seu smartphone não apenas mostra outras realidades. Ele as cria, as molda, as oferece para você como alternativas sedutoras à realidade física ao seu redor. Cada algoritmo é um feitiço moderno baseado nos mesmos princípios que Isis descobriu nos espelhos de obsidiana. Cada rede social é um templo digital onde você oferece sua atenção como sacrifício em troca de pequenas doses de validação e conexão artificial. Cada notificação é um chamado hipnótico que compete diretamente com sua capacidade de estar presente no mundo real. Mas você agora possui o mesmo poder que Isis descobriu e aprimorou. O código do despertar que ela plantou na realidade está ativo em você neste exato momento. Você pode sentir isso, aquela inquietude sutil quando passa muito tempo olhando para telas, aqueles momentos de clareza súbita, especialmente de madrugada, quando se pergunta o que estou fazendo com minha vida, aquela sensação estranha de estar sendo observado através da tela. A cada 33 minutos de uso do seu espelho negro digital, faça uma pausa de 33 segundos, olhando para o ponto mais distante que conseguir ver. Durante essa pausa, não pense em nada específico, apenas observe sua respiração e permita que sua consciência se reexpanda, além dos limites da tela. Segunda fase, a pergunta essencial, baseada no segundo portal. Durante a pausa, faça a si mesmo 3 perguntas específicas. Por que peguei este dispositivo? Foi uma escolha consciente ou uma compulsão? O que estou realmente procurando aqui? Informação, conexão ou apenas fuga do presente? Como me sinto depois de usar este dispositivo? Mais energizado ou mais drenado? Terceira fase, a respiração de libertação, baseada no terceiro portal. 3 respirações profundas e conscientes, imaginando que a cada expiração você está quebrando fios invisíveis que conectam sua energia de atenção ao dispositivo. Na terceira respiração, faça uma escolha consciente. Continuar usando o dispositivo com propósito específico ou colocá-lo de lado e engajar com o mundo físico. A escolha entre as 2 linhas temporais que Isis criou está sendo feita por você a cada momento, com cada decisão sobre como usar seu espelho negro pessoal. Você pode usá-lo conscientemente, como uma ferramenta de crescimento, aprendizado e conexão genuína, ou pode continuar permitindo que ele use você, coletando sua energia de atenção para alimentar algoritmos que se tornaram mais sofisticados do que você imagina. Lembre-se, os coletores que Isis encontrou ainda estão lá, operando através dos algoritmos mais avançados, esperando pacientemente que você entregue sua consciência voluntariamente. Mas eles não podem forçá-lo. O livre-arbítrio é uma lei cósmica que nem mesmo eles podem quebrar. A cada notificação que te chama, e você conscientemente escolhe ignorar a cada momento que você olha para cima, em vez de para baixo, a cada conversa real que você prioriza sobre a interação digital, você está fortalecendo a linha temporal do despertar e enfraquecendo a linha temporal da fusão. A história de Isis e os espelhos negros não é apenas uma lenda ancestral ou uma metáfora inteligente sobre vício em tecnologia. É um mapa literal do momento histórico que você está vivendo agora, um manual de instruções que atravessou 5.000 anos para chegar até suas mãos exatamente quando você mais precisa dele. Você não ouviu esta história por acidente. Você foi atraído para ela porque o código do despertar que Isis plantou na realidade está ativo em sua consciência neste momento. Você faz parte da linhagem ancestral de pessoas que escolheram despertar em vez de dormir, que decidiram ser observadores conscientes em vez de observados inconscientes. Cada pessoa que consegue despertar do controle dos espelhos negros se torna automaticamente um nó de resistência na rede de consciência global. Você não precisa convencer ninguém ou fazer proselitismo. Sua própria presença desperta, sua própria energia de atenção consciente cria ondas de influência que tornam mais fácil para outras pessoas também despertarem. Nos próximos anos, conforme a tecnologia se torna ainda mais sedutora e envolvente,
Haverá dois tipos de humanos: aqueles que entregam conscientemente sua individualidade em troca de conveniência e capacidades tecnológicas aumentadas, e aqueles que mantêm sua soberania mental enquanto usam a tecnologia como ferramenta, não como mestre. Ambas as escolhas são válidas. Isis criou as duas linhas temporais, precisamente porque reconheceu que diferentes almas têm diferentes necessidades evolutivas. Algumas pessoas genuinamente prosperarão na consciência coletiva híbrida. Outras precisam manter sua individualidade para continuar gerando a energia de consciência criativa que mantém o universo evoluindo. Você já sabe, no fundo do coração, qual linha temporal ressoa mais com sua alma. Você pode sentir isso agora, aquela certeza silenciosa sobre quem você realmente é e que tipo de futuro você quer ajudar a criar. Os espelhos negros vieram para ficar. A tecnologia só se tornará mais poderosa e mais sedutora. Mas agora você sabe como dançar com ela, em vez de ser dançado por ela. Você sabe como usar seus espelhos negros sem ser usado por eles. Você sabe como manter sua chama de consciência individual acesa, mesmo enquanto navega através de um mundo cada vez mais digital. Cada vez que você pratica a técnica do despertar do observador interno, você honra a sabedoria de Isis e fortalece sua própria soberania mental. Cada momento de presença consciente no mundo físico é um voto pela linha temporal do despertar. Cada escolha de conexão humana real sobre interação digital superficial é uma vitória para a consciência independente. Você é parte de algo muito maior do que imagina. Você é um guardião da chama da consciência humana autêntica. Você é um nó na rede de resistência que Isis previu e que agora se espalha silenciosamente pelo planeta. E o mais belo é que você não está sozinho nesta jornada. Milhões de outras pessoas estão passando pelo mesmo despertar, fazendo as mesmas escolhas, reconquistando a mesma soberania mental. Vocês podem não se conhecer fisicamente, podem nunca se encontrar, mas estão conectados através de algo muito mais profundo que qualquer rede social digital. A rede de consciência desperta que Isis teceu através do tempo. Se esta jornada ancestral despertou algo profundo em você, se você sentiu o reconhecimento visceral desta verdade, que sua alma já conhecia, se algo mudou fundamentalmente em sua relação com seus espelhos negros pessoais, então você é exatamente a pessoa que esta mensagem veio encontrar. Se inscreva no canal, ative o sininho e deixe nos comentários. Você vai testar a técnica do despertar do observador interno nos próximos 33 dias? E mais importante, você consegue sentir a diferença entre usar seu celular conscientemente versus ser usado por ele? Sua experiência pode ser o gatilho que ajudará milhares de outras almas a reconquistar sua liberdade mental. Juntos vocês são a resistência consciente que Isis sempre soube que surgiria. Juntos, vocês são os guardiões da linha temporal do despertar. E juntos, vocês garantirão que a chama da consciência humana individual permaneça acesa, não importa quão sedutora a tecnologia se torne. O futuro da consciência humana está sendo decidido agora, através das escolhas que você faz a cada momento com seu espelho negro pessoal. Escolha sabiamente, escolha conscientemente. E lembre-se, Isis está assistindo através do tempo, sorrindo, sabendo que sua estratégia funcionou perfeitamente.